Agora, Sônia, você estava falando das mudanças climáticas, né? E isso me vem sempre à força da natureza, e acho que essa semana o mundo foi surpreendido por um terremoto devastador, né, na Síria e na Turquia, que já tirou a vida de dezenas de milhares de pessoas. Tenho certeza que você que está em casa leu, viu, ouviu muita coisa triste sobre essa tragédia durante a semana inteira. O número de mortes não para de aumentar, né? Hora a hora, dia a dia. A ONU emitiu um alerta ao longo da semana, solicitando apoio de equipes de busca e resgate no mundo inteiro. E uma das primeiras equipes brasileiras a chegar na Turquia foi a Humus. A Humus é uma ONG que teve representada aqui no palco do Domingão pelo Léo Fará, que é um capitão da reserva do Corpo de Bombeiros militares, né, de Minas Gerais. Tem até o livro dele, se a gente for mostrar, tem um trecho, tem o livro dele que está ali, que eu até pedi para expor aí o livro do Léo, que é um livro bem bacana que eu já li, inclusive. O Léo esteve aqui no Quem Quer Ser Milionário, ganhou 50 mil reais, esse dinheiro foi integralmente para a ONG, e o Léo esteve em diversas missões humanitárias, e hoje ele está na Turquia, chegou lá faz 3 dias, está coordenando um grupo de resgate e topou falar com a gente ao vivo, aqui no Domingão, direto da Turquia. Eu queria conectar, aproveitar que vocês estão aqui. Tem como conectar o Léo? Quero saber em que lugar da Turquia ele está, o que ele viu essa semana, o que ele viu. Então, Léo Fará, por favor, capitão do Corpo de Bombeiros. Oi, Léo, está nos ouvindo? Fala, Luciano, estou ouvindo bem, tudo tranquilo, graças a Deus. Obrigado aí por topar falar com a gente, hein, Léo? Cara, é uma honra, eu agradeço demais, porque a Humus nasceu graças à oportunidade que você deu para a gente, no Quem Quer Ser um Milionário, e a gente está fazendo a diferença já em várias situações, e agora aqui na Turquia. Sônia, só para você saber, o Léo foi o primeiro grupo de bombeiros a chegar em Brumadinho, primeiro grupo de bombeiros a chegar em Mariana também. Mariana também. E agora, então eu te pergunto, primeiro, o que te moveu? Onde é que você está? Em que lugar da Turquia você está, Léo? Eu estou em Karamandaş, que na verdade é um distrito que chama Eudesing. A gente está trabalhando aqui numa das zonas que está muito difícil o acesso, sabe, Luciano? As estradas estão destruídas, tem alguns aeroportos que a gente não consegue pousar, porque realmente o terremoto destruiu bastante. Me conta o que você viu ao longo dos últimos dias. Olha, é muito triste, Luciano, porque as pessoas não têm onde ficar. Aqui está muito frio, atualmente está menos 11 graus, então as famílias elas não têm onde ficar, então elas ficam à noite em tendas, igual a gente está aqui, em locais improvisados, elas têm que fazer fogo no chão para se aquecer. Então você vê as mães, os pais sem lugar para ficar, sem estar aquecendo, sem ter comida, é muito triste, porque elas não podem voltar para casa. E não tem aonde, os prédios estão todos danificados, não tem estrutura para essas pessoas ficarem. E a fronteira aqui com a Síria e a Turquia já recebe um problema de refugiados muito grande. Então esse problema ele só está sendo potencializado, né? A fome, a tristeza, a dor e agora a quantidade de mortos que é enorme. A gente sabe que tem um tempo ali, limite, para chegar esse socorro e tirar as pessoas que estão soterradas com vida, que a gente sabe que está vendo essas imagens, né? Saindo gente com vida, esses milagres diários acontecendo ali. Qual é essa janela e quanto do trabalho de vocês vão dedicar ali a resgate de gente soterrada e quanto a acolher essas pessoas que estão na rua? Vocês têm uma ideia dessa divisão já? Temos sim, Sônia. Essa pergunta que você faz ela é muito importante, porque é o seguinte, na hora quando acontece o terremoto, entre acontecer o terremoto e o resgate, a gente tem uma janela ali de aproximadamente de 7 a 10 dias, onde a gente consegue encontrar pessoas vivas. Na frente de trabalho que eu estava coordenando hoje, a gente conseguiu resgatar um garoto, né, que com vida ainda, e olha que está muito frio, então ele foi resgatado com vida, só que essa chance ela diminui cada vez mais. Então, quando a gente começa a chegar ali próximo de 7 dias, as chances elas vão para 3%. Só que a gente não perde a esperança, né? Porque a gente tem que lembrar que alguns prédios eles caíram dias depois. Eles não caíram exatamente no momento do terremoto. Então, a gente ainda tem 2 dias, vamos dizer assim, de janela que a gente ainda pode achar. Então, a gente está agora focando em resgate para depois a gente realizar a questão de ajuda humanitária. Mas existem muitos grupos já aqui na Turquia, grupos do mundo inteiro, que estão dando esse suporte, estão trazendo alimento, estão trazendo água, mas a situação realmente é muito triste, porque não tem onde as pessoas ficarem. Quando você vê aquelas imagens aéreas da cidade, todos os prédios caíram. Tem prédio caído para um lado, prédio destruído para o outro. Ô,
Ô, Léo, de você chegar na Turquia até você conseguir... Você foi sozinho? Você levou uma equipe da Humus? Como é que você coordenou? A gente levou uma equipe. A gente levou uma equipe, Luciano, assim, a gente chama de equipe de intervenção rápida, porque o que acontece? A logística, né, para vir aqui para a Turquia, para o epicentro, ela é muito complicada. Então, quanto maior a equipe, mais difícil é, você demora mais tempo. E tempo no desastre, ele é igual à vida, né? O tempo, ele vale ouro. Então, quando a gente consegue vir com uma equipe rápida, né, com poucas pessoas, mas com uma alta efetividade, a gente consegue coordenar alguns voluntários, porque as pessoas têm boa vontade, mas elas não sabem o que fazer. Tem um dado interessante da ONU que fala o seguinte: 70% dos resgates que são feitos em um desastre, eles são feitos pela própria comunidade, são aquelas pessoas que viram acontecer e resgatam as pessoas que estão ali. E 90% desses resgates, eles são feitos pela comunidade e por voluntários, porque eles têm uma autonomia maior de deslocar. Ô, Léo, não é a primeira vez, eu fico muito chocado, eu fico muito bem impressionado, admiro muito você. Quando aconteceu o terremoto, no dia seguinte você falou: Luciano, eu estou indo, precisamos levantar recursos para a Humus para a gente poder chegar lá. Então, acho muito louvável o jeito que você toca a vida. E eu te pergunto o seguinte: o que mais te impactou essa semana? E depois que você pisou em solo turco, quanto tempo levou para vocês encontrarem a primeira pessoa com vida sob os escombros? Olha, respondendo essa última pergunta, 20 horas depois que a gente pousou em solo turco, a gente já conseguiu tirar uma pessoa com vida, tá, Luciano? Então foi assim que a gente chegou, a gente já conseguiu retirar, até chegar, né? Demora, porque não tem aeroporto, então 20 horas depois a gente estava fazendo o primeiro resgate de uma pessoa com vida. E a cena que mais me marcou agora de noite, a gente estava realizando a retirada de tentando achar algumas outras pessoas, e estava extremamente frio, algumas pessoas estavam entrando em hipotermia. Aí a língua é difícil aqui, né? Eu falo inglês, mas aqui a língua é turca, poucas pessoas falam inglês. Então, quando a gente estava falando que a gente tinha que encerrar as atividades, que estava ficando muito frio, as pessoas, né? Os voluntários estavam entrando em hipotermia, uma das pessoas, sem saber falar, ela teve que escrever no tradutor do celular e falou assim: por favor, não vá embora, a minha mãe está ali debaixo dos escombros. Então é algo assim que, por mais que a gente está acostumado com isso, a gente se doa, a gente faz o impossível, porque a gente sabe que ali tem a dor de uma família, tem um sonho debaixo dos escombros. Então a gente não pode abandonar esses pais, essas mães que ainda sonham em resgatar, né, um pouco de dignidade dos filhos. Olha, por favor, Sônia. Eu queria agradecer ao Léo pelo trabalho, pela dedicação. E olha, não desanima, o Paulo tem uma história de resgate, foi no terremoto do México, El Salvador? El Salvador. Que ele chegou, já tinha passado muitos dias e fez lá uma imagem que foi icônica também. Você podia talvez contar um pouquinho? Uma história meio comprida, mas enfim, nós chegamos meio tarde, o terremoto já tinha acontecido. Onde foi? El Salvador. Durante a Guerra Civil? 86. Guerra Civil. Estava no finalzinho da Guerra Civil. Eu tinha ido várias vezes antes para cobrir a Guerra Civil. Mas até os repórteres tinham ido embora, já achando que já tinha acabado tudo. E a gente encontrou uma senhora chorando numa esquina, falando que a filha dela estava nos escombros de um prédio. Mas era um terremoto também? Sim, foi um terremoto. Ah, tá. E aí a gente seguiu ela até onde estavam os escombros do edifício, e o namorado da filha estava em cima, tinha um prédio, parecia uma colapsada, né, com uma montanha de entulho, e eles veio descendo, na hora que a gente chegou, ele veio descendo, chorando, abraçou a sogra, né, e falou: ela está viva, ela está viva. E a gente fez do começo até o fim, até ela ser levada para o hospital, amputada a perna dela, porque foi... Mas está viva. E está viva, está viva. Isso vários dias depois de ter... A gente fala isso, Paulo. Isso é muito legal. Acho legal essa história para te animar. Tem tempo para trabalhar ainda e para salvar vidas. A gente não desanima não, Sônia. A gente fala que desistir não é uma opção, né? A gente está indo para a TAI amanhã, porque tem uma comunidade brasileira lá. As pessoas mandaram mensagens falando assim: olha, a gente está ouvindo pessoas debaixo dos escombros, então a gente está conseguindo um transporte para a gente ir bem cedo amanhã, porque as estradas estão bloqueadas, que está nevando muito. E a gente ainda tem esperança de encontrar essas pessoas vivas, sim. A gente não está desistindo de jeito nenhum, né? Desistir não é uma opção para a gente, e a gente vai fazer o possível. E é interessante que, como as pessoas reconhecem
o Brasil aqui, muito por conta do futebol, né? A gente sempre sai com camisa do Brasil, da seleção brasileira, porque ajuda a gente a se comunicar com as pessoas. Quando eles veem que nós somos brasileiros, por conta do futebol, eles já começam a falar o nome dos jogadores. Pô, Neymar, Ronaldinho, Romário. Então, todas essas pessoas que elas indiretamente estão ajudando a gente a salvar vidas, porque elas aproximam e eles têm um carinho muito grande por nós. Então, a gente está indo para lá, para o Epicentro, e a gente tem certeza que a gente vai fazer a diferença na vida dessas pessoas. Obrigado, Léo. Boa sorte aí, que Deus acompanhe vocês e conte sempre com o Domingão. Tá aí o capitão Léo Fará, direto da Turquia, num trabalho voluntário ali, salvando vidas. Obrigado, meu amigo. Fica com Deus aí, Valeu, tá? Luciano. Obrigado, viu? Fica com Deus. Obrigado. E você de em casa, siga e apoia aí o @rumos_br, que é o Léo. Incrível essa história.